de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que senão anule a cruz de Cristo. Até aí, meus irmãos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós te agradecemos por esse estudo que tu nos oportunizas ter nessa noite. Fala aos nossos corações pelo teu próprio Espírito. E apesar das nossas limitações, Pai, da nossa pequenez, nós intercedemos, Pai, para que tu tenhas misericórdia de cada um de nós, abrindo o nosso entendimento para compreender a tua verdade. Nosso pedido é esse, Pai, humildemente, na tua presença, buscando crescer, Senhor, nessa caminhada de fé ao teu lado. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Nosso panorama do Novo Testamento prossegue e nós chegamos hoje a uma das cartas também muito relevantes e lembradas do Novo Testamento. Nós já passamos pela seção dos Evangelhos, já passamos pela seção de um livro histórico, que é o livro de Atos, o qual ocupou todo o nosso mês de setembro para aprendermos mais sobre a relação do livro de Atos com as epístolas, o livro de Atos com as viagens missionárias. Falamos também sobre o dever cristão na continuidade da igreja nascente que é apresentada no livro de Atos. E hoje nós estamos já num segundo momento dessa terceira sessão de livros neotestamentários, chamada Epístolas Paulinas, e vimos na semana passada a primeira delas, na sequência da palavra de Deus, que é a Epístola aos Romanos. Ela não é cronologicamente a primeira, a Epístola aos Romanos. A primeira epístola escrita por Paulo, eu falei para você na semana passada, é a Epístola aos Gálatas, escrita por ocasião da sua primeira viagem missionária. E aqui nós estamos acompanhando a sequência bíblica, para ficar mais fácil. Mas a gente vai apresentando aqui todos esses detalhes para que você não saia daqui com dúvidas. Antes de prosseguirmos aqui, hoje nós vamos estudar a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Eu quero deixar você muito à vontade para perguntar, para tirar dúvidas,
para fazer uma consideração. Não perca essa oportunidade. Se você veio aqui é para aprender, então aproveite. Se nós soubermos, com toda certeza será uma alegria atender aos irmãos respondendo. Se não soubermos, vamos também aprender juntos, crescermos para cada vez mais nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Até porque o conhecimento da palavra de Deus é o que nos aumenta verdadeiramente a fé. E você que nos acompanha no YouTube, logo que for postado esse vídeo lá no nosso canal da IPA, também é convidado a se fazer presente conosco aqui para partilhar dessa comunhão presencial aqui do povo de Deus. Pode passar? Hoje, na primeira carta aos Coríntios, nós temos 3 alvos, já é uma praxe nossa aqui, examinarmos 3 alvos da nossa lição: saber, sentir e agir. Saber é o conhecimento que nós adquirimos. Sentir é considerar, é refletir, é meditação dentro do que nós aprendemos. E o agir, a ação, é o desafio que nós temos ao aprender, absorver o ensinamento e levar para fora, para aplicar nas nossas vidas. Nosso alvo, pode voltar? Primeiro é saber. Saber o quê? No texto que nós já começamos a ler, no primeiro capítulo, Paulo faz algumas saudações. Ele fala que foi chamado pela vontade de Deus. Ele chama os irmãos de Corinto de a igreja de Deus em Corinto. Fala coisas importantes para com aquela amada igreja. Mas, lá logo do verso 10 em diante, ele começa a apontar um dos muitos problemas que a igreja de Corinto apresentava no contexto da vivência comunitária, que eram as divisões. Uma igreja que contendia, que era partidarizada, que tinha grupinhos, né? Um grupinho de Paulo, o grupinho de Apolo, o grupinho de Cefas, que é o nome grego de Pedro, o grupinho de Cristo. Alguém uma vez me disse assim, só tinha um grupo certo lá na igreja de Corinto. Era aqueles que diziam, eu sou de Jesus. Eu vou perguntar para você nessa noite, esse grupo estava certo ou estava errado? Certo ou errado? Quem acha que está certo, levanta a mão. Esse grupo que diz, eu sou de Jesus. Tem vergonha não? Você acha que está certo? Quem acha que está errado? Esse grupo. Por que está errado quando diz eu sou de Jesus? Porque eles não diziam eu sou de Jesus no contexto de dizer eu pertenço ao meu mestre. Diziam eu sou de Jesus para dizer ele pertence a mim. É a minha bandeirinha, do meu grupinho. E Paulo condena isso naquela igreja, porque eles tinham que viver como uma unidade. Como Jesus ora no sermão, aliás, na oração sacerdotal, e diz, Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal, os livre do mal. E que eles possam ser um contigo, como tu és comigo e eu sou contigo. Unidade, como a Trindade é um, e nós devemos ser unidade. Então, a primeira consciência que nós vamos ter ao estudar essa primeira carta é saber que o pecado é traiçoeiro. Ele pode e deve ser combatido. Também o alvo da nossa lição, sentir. Sentir o quê? O pecado, meus irmãos, mesmo em igrejas múltipla e numerosamente abençoada com dons, não há no Novo Testamento uma igreja mais portadora de dons do Espírito Santo que a igreja de Corinto. E é lá que tinha mais problema. Porque o pecado é uma realidade. Ele não pode ser descuidado. Nosso inimigo, ele está ao nosso redor para nos devorar como um leão, examinando a sua presa. Nós não podemos dormir na caminhada cristã. Devemos estar todo o tempo vigilantes. E, com tudo isso, nós vamos ser desafiados nessa noite a agir para quê? Então é um desafio, meus irmãos, que nós temos
de sempre buscarmos nos autoexaminar. Esse é o agir que nós sairemos essa noite daqui comprometidos. E ainda para nos esforçar ao aconselhamento mútuo, a buscar ajuda, a não entender isso como humilhação, embora possa até ser, e isso é bom, mas possamos saber contar uns com os outros no contexto da comunidade da fé. Pode passar? Na nossa introdução, meus irmãos, nós destacamos que a maior parte da primeira carta à igreja de Corinto trata de exortações ou conselhos práticos diante de uma série de problemas recorrentes entre os irmãos. Não é correto, porém, olhar para 1 Coríntios e considerar somente os problemas, porque em diversas oportunidades Paulo se refere a essa igreja como uma igreja amada. No capítulo 15, verso 58, ele encerra dizendo: portanto, meus amados irmãos, uma igreja que depois na segunda carta, nós vamos ver hoje também, vai dizer que ele não era apóstolo nada, que ele era um mentiroso, um enganador, um impostor, que ele não era apóstolo, que ele era um mercenário. Atacavam ele, desobedeciam as suas recomendações, desprezavam a doutrina que ele havia deixado naquela igreja com respeito à vivência cristã, com respeito à ceia do Senhor, com respeito ao cuidado com os necessitados, com respeito à imoralidade sexual, diversas situações. E ele diz assim: meus amados irmãos, porque a gente não pode olhar para a carta aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda, a gente não pode olhar para uma igreja que tem problemas, e todas elas têm, e pensarmos que essa igreja ela é marcada por isso. A marca da igreja é o vínculo que nos une na perfeição da obra de Cristo. Quando nós começamos a olhar para os homens, a nossa fé é diminuída. Mas quando nós caminhamos olhando para essa essência que une a igreja a despeito dos seus problemas, nós crescemos na fé. Da mesma forma, precisamos olhar para muitas ricas e profundas doutrinas que a carta aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda, nos apresenta. Erra quem pensa que a carta aos Coríntios se resume a problemas. Ela fala sobre indivíduos regenerados em Cristo. A epístola aos Coríntios fala sobre liberdade cristã, fala sobre o amor cristão, fala sobre santidade em Cristo. 1 Coríntios revela o coração da doutrina bíblica para a igreja: estrutura, método e mensagem. Dentro de todo o ensinamento que Paulo nos traz nela. E o objetivo dessa carta é auxiliar a nós, enquanto igreja local, a enxergarmos nossos problemas, mas não para termos conhecimento deles, e isso não ajuda em nada, mas para tratarmos eles nos pés do Senhor. Olhando panoramicamente para essa carta, meus irmãos, ela integra o grupo chamado Epístolas Paulinas Eclesiásticas, ou as igrejas. Depois você vai ter epístolas pastorais de Paulo, e aí a gente vai nomear e vai chegar lá, mas é a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo, e a carta a Tito. Depois você tem as epístolas pessoais, que é a carta de Paulo a Filemon. As outras cartas são cartas eclesiásticas, e nós vamos ver todas elas. O autor é Paulo, ele se identifica no primeiro versículo do primeiro capítulo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Lembra semana passada, quando a gente viu na carta aos Romanos, que não foi Paulo que redigiu? Paulo, ele fez o quê com a carta aos Romanos? Ele ditou. Alguém registrava, porque era cansativo para eles. Então eles iam pensando, ditando, e ele escrevendo depois. Obviamente ele revisava. Queria botar o nome dele ali naquele material. E aí o nome, até o final da nossa sessão das epístolas paulinas, você vai guardar esse nome. O nome dessa pessoa que redigia era amanuense. Tá? Amanuense. Era o registrador. E aqui é referido como Sóstenes. Foi quem ajudou Paulo nessa
redação da primeira carta aos Coríntios. A data da escrita foi entre o ano 56 e 57, e ele escreveu em Éfeso por ocasião da sua segunda viagem missionária. O alvo de Paulo aqui na primeira carta aos Coríntios é a igreja de Deus que se encontra em Corinto. Ele diz isso no capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Mas somente a esses não. Ele ainda escreve aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Você invoca o nome do Senhor Jesus Cristo? Sim ou não? Amém ou não amém? Essa carta é para você. Ela não é só para a igreja de Deus que se encontra em Corinto, porque ele deixa claro, para todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo-chave dessa carta é o capítulo 3, nos versos 16 e 17. Abra comigo e vamos ler. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vamos lá? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E por que Paulo enfatiza muito aqui essa experiência pessoal? Por conta do que aqueles irmãos, como uma colônia de uma grande cidade grega da época, eram acostumados a ver ao seu redor. A cultura grega era uma cultura de licenciosidade, de hedonismo. Surge esse estilo de vida na Grécia, nas colônias e nas cidades onde tinha fortemente a cultura grega impregnada no modo de vida. A busca pelo prazer a qualquer custo, a imoralidade sexual, a glutonaria e bebedices, os vícios, a licenciosidade, o palavreado descortês e desvigiado, sem cautela, sem sobriedade, era próprio da vida deles. E Paulo fala algo muito importante para eles que pensavam, e aí você vai guardar sempre isso que Paulo escreveu para uma colônia grega. Ele sempre vai falar sobre a identidade que nós, enquanto cristãos, temos com Cristo e o seu Espírito. Por quê? Porque o grego pensava que a matéria era naturalmente impura. Que o corpo, ele não poderia de forma alguma ser santo. E Paulo chama a atenção para eles, para pensar, não é assim. Deus foi que criou o corpo. Ele é caído como o nosso coração é. Mas pode sim ser tornado santo pela obra redentora de Cristo Jesus. E a expressão-chave, pelo menos da primeira carta, é divisão na igreja. E a gente já viu isso aqui no primeiro capítulo, onde ele enfatiza essa questão das contendas, dos partidos. Pode passar. O esboço dessa carta vai nos apresentar alguns detalhes importantes, meus irmãos, para compreendermos. Aí você tem duas importantes seções. Primeira sessão vai falar de divisões na igreja. E Paulo vai condenando paulatinamente essas divisões. Então, nessa primeira sessão, Paulo responde às indagações vindas da casa de Cloe. Está lá no primeiro capítulo, não é? Até o capítulo de número 6. Cloe, provavelmente a casa de uma irmã que abrigou ali Paulo e sua comitiva missionária, mandava, e é assim que Paulo sabia o que estava ocorrendo nas igrejas, por onde pôde contribuir, passar, abençoar e até plantar alguma delas, como foi o caso em Corinto. E ao chegar essa informação de Cloe, de que a igreja estava enfrentando problemas de divisões, Paulo então usa 6 capítulos dessa primeira carta para adverti-los de que essa conduta, essa postura deles não convinha com o ensinamento de Cristo, com o ensinamento que ele, Paulo, havia deixado naquela cidade. E ele usa esses capítulos, primeiro de 1 a 4, para falar sobre divisões na igreja. E depois para falar sobre problemas morais e éticos, que também geravam o quê? Divisões na igreja.
Interessante como é que Paulo faz esse contraste, dizendo o seguinte para a igreja de Corinto: meus irmãos, quem vocês deviam unir, vocês estão separando. E quem vocês tinham que separar porque está maltratando vocês, como por exemplo, um indivíduo que está aí se deitando com a própria mãe e não foi disciplinado por vocês, vocês estão acolhendo, estão fazendo tudo errado. O pobre chega para tomar a ceia, está no capítulo 11, e não consegue porque vocês já detonaram como se fosse uma celebração estapafúrdia, sem significado nenhum, sem discernimento. Muitas vezes estão tomando a ceia do Senhor bêbados. E, com toda certeza, por estarem tomados ali do álcool, tira o discernimento, o raciocínio humano, eles não podiam discernir o que era aquela celebração. E na segunda sessão, Paulo responde a perguntas feitas na carta dos Coríntios. Ao que tudo indica, além de Chloe ter, e a sua casa, né? Não necessariamente Chloe, mas hoje da casa de Chloe, né? Pode ser algum de seus parentes mandou essas informações para Paulo. Ele também recebeu uma carta da igreja de Corinto. Aí não é a carta de Paulo aos Coríntios, é a carta dos Coríntios para Paulo. E essa carta, obviamente, não é bíblica, mas ela é histórica. E ela não foi preservada no tempo, infelizmente. Mas ele dá a entender que recebeu perguntas daqueles irmãos. Dúvidas que eles tinham, por exemplo, sobre essa situação moral e ética que eu acabei de mencionar e outras mais. Perguntam a ele também sobre carne oferecida a ídolos. E esse é um dos textos muito importantes para falar sobre liberdade e amor cristão. Aproveitar que a gente está chegando próximo aí do festejo do Sírio, e muito se lembra, né? Eu recebo muitas mensagens nesse período, como pastor, perguntando: pastor, e aí? Eu gosto tanto como paraense que sou de tomar um vatapá, comer um vatapá, comer um pato no tucupi. E aí, pastor, é pecado? E aí, gente? Quem acha que é pecado, levanta a mão. Ah, essa irmã Socorro, era a resposta padrão do curso de Direito. Todo professor falava assim: sempre responda depende. Você vai ter 90% de chance de acertar. E depende. O que Paulo está dizendo aqui? O ídolo é um Deus que não existe. Só existe um Deus e um só Senhor. Vivo e verdadeiro Deus. Então, sacrificou, ou então consagrou, nesse contexto, para uma imagem de escultura. Aquela imagem existe? É uma divindade? Tem algum poder? Não tem. Sacrificou para alguém? Sacrificou para ninguém. Vai ter alguma diferença você comer ou não comer? Não. Entretanto, diz Paulo, há no meio de vós aqueles que estão começando na fé. Então, para que não se escandalize o que começa, o que é neófito, ele diz aqui o novo na fé. O que é mais importante? Você usufruir da sua liberdade, porque eu digo a vocês, pode comer de tudo. Mas, maior do que essa liberdade, dizer eu posso comer e vou, é você dizer, eu vou deixar em amor ao meu irmão. A lei do amor que se sobrepõe à liberdade. Ele fala, pode falar, presbítero. Tem um microfone que vai chegar para você aí. Enquanto chega o microfone, problemas no culto também eram uma questão. E ele vai falar aqui sobre os dons. Todo mundo queria falar em línguas ao mesmo tempo. Todo mundo queria dom de revelação. Todo mundo queria. E aí o culto estava virando o quê? Uma bagunça. É por isso que ele diz: fazer tudo com decência e ordem.
Por questão de consciência. Abster, por questão de consciência. Não é isso? Isso. Perfeito. Né? Então, é importante termos sempre esse discernimento para tanto protegermos nosso testemunho, como também resguardarmos o crescimento na fé daqueles que ainda não estão compreendendo. Eu tenho muito essa sensibilidade, meus irmãos, de entender, e você precisa ter também, microfone para o irmão Murilo. E por quê? Nem todos nós estamos no mesmo degrau de maturidade na fé. Então, eu posso ter, na minha vivência, compreensões de que meu irmão não tem ainda. Então, eu vou chegar e vou derramar diante dele compreensões que eu já alcancei, que ele não alcançou, e posso estar prejudicando o desenvolvimento da sua fé. Pode falar, meu irmão. Pastor, surgiu uma dúvida aqui rapidinho. Como o senhor falou aí, que aqui no capítulo 10, no versículo 19, diz assim: que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou o próprio ídolo tem algum valor. Aí no 20 fala bem assim: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus, e não quero que vos torneis associados aos demônios. Ou seja, também dá a entender que quando a gente sacrifica, entre aspas, né, ou faz algum voto, aquela imagem, ela não existe, mas por detrás dela há um demônio, que a gente acaba sacrificando às vezes ao demônio sem saber. Ou estou errado? Sim, entretanto, Paulo, ele aqui, observe bem, ele, em outras cartas, ele vai nomear. Quando ele fala aqui demônios, não necessariamente ele está falando de agentes do inferno. Ele está usando aqui uma expressão para falar de forças malignas. E principalmente para falar de uma coisa que não necessariamente são anjos caídos, como a gente tem a compreensão fácil. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele quer dizer Satanás, ele fala Satanás. Ele está falando aqui demônios com D minúsculo para referir-se à idolatria. Muito interessante. Eu já, fazendo a exegese desse texto, a gente observa ele falando desse pecado para o qual é dirigido o culto a imagens. E no contexto aqui ele vai apresentando essa questão da malignidade, do pecado mesmo, da prática idólatra. E obviamente que a gente sabe que por trás desse sistema idólatra reinante na nossa sociedade, como estamos prestes a testemunhar aqui na nossa região, há todo o interesse do inimigo, com toda certeza. E é por isso que Paulo recomenda a eles, como muito bem lembrado, que eles não se associem a isso, como lembrou o presbítero Santos também, se lhes fosse advertido de que aquela comida estava sendo sacrificada a ídolos, ok? Então é importante ter esse cuidado. Respondi? Então, dons espirituais era outro problema que cada igreja enfrentava. Eles não entendiam o que era importante em relação ao dom. E Paulo usa um dos mais belos textos já escritos por ele para falar sobre um dom que é supremo, que é maior do que todos, que é o dom do amor. Que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. O amor jamais acaba. Não é? O que seria de nós se não fosse o amor? Ele está falando de uma coisa que eles pouco experimentavam. Eles queriam contender. Eu tenho mais dom, eu falo mais que você, eu tomo mais vinho na ceia que você, eu como mais pão que você, eu sou do partido tal, eu sou de Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. É isso que eles queriam. Amor mesmo, pouco se via no contexto aqui da igreja de Corinto. Problemas quanto à doutrina da ressurreição. Paulo usa 58 versículos. É uma pregação e longa que ele faz para doutrinar aquela igreja. De novo, lembrando do problema grego de crer na ressurreição do corpo. Eles criam na imortalidade da alma. Isso era um negócio aristotélico. Dos filósofos gregos, não tinha nenhuma dificuldade de crer na imortalidade da alma. O problema deles era o corpo. Quando Paulo prega em Atenas, em Atos 17, qual é o grande... Eles estão dando ouvidos para Paulo. E estão dando toda a atenção para Paulo. Mas quando ele começa a falar sobre a ressurreição do corpo, aí eles falam, não, agora pegou pesado, Paulo. Deixa eu ir embora. Aí já forçou a barra. Não é? Por quê? Porque o grego tinha problema quanto a isso. E Paulo, sabendo disso,
tendo estado naquela localidade durante 3 anos, plantando aquela igreja, aquela comunidade, ele repassa para aquela igreja o seu ensinamento e o de Cristo, mas quando sai de lá eles se esquecem e começam a se deixar levar por ventos de doutrina. E Paulo ensina-os a respeito da ressurreição do corpo. E finalmente, contra a coleta e outros assuntos, ele dá saudações e também encoraja a igreja de Corinto, e isso a gente vai ver lá na segunda carta, ele cobrando, porque eles tinham falhado também nisso, no tocante à arrecadação de uma grande coleta para a assistência dos órfãos, das viúvas e dos necessitados de Jerusalém, porque em Jerusalém, você vai lembrar, depois da morte de Estevão, em Atos capítulo 7, passando para o 8, você vai ter uma grande perseguição contra os cristãos. Aqueles cristãos numerosos, mais de 5.000 que estavam ali em Jerusalém depois de Pentecostes, eles começaram a ser perseguidos, dispersos, trancados em cadeias, sendo tirados de suas casas pelos próprios judeus e depois pelos romanos. E isso vai intensificando a necessidade deles. Paulo, vendo isso aí, vai convocar uma grande coleta, não apenas com os irmãos da igreja de Corinto, como também os da Macedônia. E na segunda carta a gente vê que eles não atenderam a isso, não mandaram a coleta e são cobrados por Paulo em relação a isso. A primeira carta aos Coríntios, meus irmãos, em uma frase, em uma sentença, para resumirmos, ela pode ser colocada da seguinte forma: a epístola de correção, em que o apóstolo Paulo se posiciona contra vários problemas de procedimentos da igreja de Corinto. E a gente viu alguns deles aí no slide anterior. A cidade de Corinto, é importante destacarmos, era uma das mais, se não a mais importante cidade portuária. Até hoje existe uma passagem marítima nessa cidade, o Canal de Corinto. Você já deve ter pesquisado ou visto em algum noticiário ou programa o Canal do Panamá, que é estratégico aqui na América Central e tem ali o controle ali do Panamá, que já é um país independente, mas com muita influência dos Estados Unidos, porque antigamente, não tendo aquele canal, uma embarcação saindo do Pacífico tinha que atravessar toda a América do Sul para chegar ao Atlântico, porque era muito complicado passar o contrário, por cima, né? Porque ele ia pegar o Ártico, geleiras, ali a parte do Alasca, vindo para Canadá, Groenlândia, muito complicado e perigoso. Então eles tinham que atravessar lá pela Patagônia Argentina, Terra do Fogo, e lá embaixo voltar. Olha a viagem. E aí, no século XX, no início ali do século XX, aliás, no início do século XIX, começa então uma empreitada em relação a essa construção que é concluída no século XX. Hoje nós temos o Canal do Panamá. Em Corinto era a mesma coisa, para não se darem voltas e voltas, para fim de ligar ali a rota da região oriental, do sul da Ásia ali, Oriente Médio, e norte da África com a região ali no Golfo do Mediterrâneo. Eu até esqueci de colocar um mapa aí, fica bem interessante para os irmãos verem. Passa ali o Canal de Corinto. E por isso essa cidade era muito frequentada por gente de todas as nacionalidades. Era, no mundo antigo, ali naquelas regiões onde Paulo passou, era Roma e Corinto, disputando o título de grandes metrópoles. Corinto era uma grande cidade. E estava, pode voltar? Era localizada no lugar estratégico ao sul da Grécia, entre dois portos marítimos, tirava bons lucros do comércio que passava por esses portos. Pode passar. Muitos comerciantes e marinheiros visitavam Corinto e cometiam atos pecaminosos ali, que não teriam coragem de cometer na sua própria terra, tornando uma das cidades mais imorais daquela época. É importante que você lembre, pode voltar? Você lembre dessa característica. Por quê? É muito curioso pensarmos, meus irmãos, como que há até hoje essa compreensão errada e fruto da nossa natureza degenerada, caída,
de que, estando longe de casa, as regras não se aplicam mais a nós. A gente ouve muitos relatos de profissionais que trabalham com embarcação, que passam muito tempo embarcados e por onde vão passando tem uma esposa diferente. Por onde vai passando tem um filho diferente. Por onde vai passando tem um problema diferente em relação a essa questão da imoralidade. Por quê? Porque parece que a lei dele ficou no país de nacionalidade, não seguiu ele. E naquele tempo, muito mais ainda, quando ainda estava iniciando ainda o processo de evangelização daquela região. Então, imagine você, alguém novo na fé, tendo que lidar com um ambiente totalmente propício à prática do pecado, onde aquilo era normal para todos. Era uma cultura do lugar. E isso tornava Corinto uma das cidades mais imorais. É interessante contextualizar ainda, meus irmãos, antes de falarmos esse ponto 3, que a igreja de Corinto, ela, além de enfrentar essas questões próprias da cultura marítima da cidade, ela tinha, por ser uma grande cidade, um dos maiores templos pagãos da época, que era o templo da deusa Afrodite. Quem é um pouco entendido aí de mitologia grega vai lembrar que Afrodite era a deusa do quê? Da fertilidade e do prazer. Né? Embora Dionísio também é muito associado aí, Baco, né? a essa questão do prazer carnal. Mas Afrodite era muito ligada a essa questão da fertilidade feminina, da sensualidade. E por isso Paulo condena muito gravemente isso. E olha só, o templo de Afrodite, segundo estudiosos naquele tempo, ele era servido por 1000 prostitutas cultuais que participavam da adoração a Afrodite. Embora a cidade por fora fosse uma cidade cheia de monumentos, até hoje é inclusive uma cidade muito visitada por turistas, considerando as suas ruínas, aquelas colunas gregas parecendo essa aqui da Ipa. Eu acho que eles copiaram da gente isso aí e levaram lá para Corinto. Brincadeira. Mas a cidade por fora muito linda, mas no seu ambiente, na sua ambiência social, extremamente corrompida e suja. Uma cidade de licenciosidade, sensualidade. É por isso que a gente vai ver lá mais na frente que Paulo recomenda que as mulheres daquela igreja tomassem uma série de cautelas. Ele não escreve isso para a igreja de Roma, nem para a igreja da Galácia, nem para a igreja de Colossos, nem para a igreja de Éfeso, não para a igreja de Tessalônica, nem para a igreja de Filipos. Ele só fala isso para a igreja de Corinto. Mulher, não fala na igreja. Mulher, ensina, aprende em casa com seu marido. Na igreja, usa o véu. E fica calada. Pastor, então a Bíblia condena a mulher a orar, tal. Para quem? Lê só um livro da Bíblia, é isso. Mas nós somos reformados, meus irmãos. Nós não somos ignorantes. Nós lemos toda a Bíblia. A gente vai falar domingo agora, no contexto da Santa Ceia, vai ser o nosso primeiro domingo da Reforma. E nós vamos falar sobre o primeiro sola Escritura. Mas o sola Escritura da Reforma não é tão importante como toda a Escritura. Não é só a Escritura, é toda a Escritura. Era isso que os reformadores defendiam. A gente não pega um texto isolado e defende. Como pensam alguns radicais, erradamente. Porque a Bíblia é um todo, ela é inspirada, ela tem contexto. É por isso que para ser um pastor na igreja presbiteriana, não basta saber pregar, não basta ter vontade, ter paixão pelas almas no coração. Tem que ter tudo isso. Tem que ter também conhecimento e propriedade para ensinar a palavra. Porque senão a gente corre um risco muito alto de ensinar o que ela não está dizendo. E Paulo aqui fala só para a igreja de Corinto sobre isso. Por quê? Para combater este problema da imoralidade na cidade de Corinto. 3 razões. Eu até falei isso lá no ponto de pregação. Não sei se os irmãos vão lembrar quando eu falei exatamente sobre tirar o texto do contexto. A gente está estudando a razão da nossa fé lá no nosso ponto de pregação em Águas Brancas. O que eu falei lá? 3 coisas. Primeiro, Paulo queria proteger
prostitutas cultuais, ou melhor dizendo, ex-prostitutas cultuais que estavam frequentando a igreja de Corinto. E para que elas não fossem discriminadas. Mas por que, pastor, discriminado? Porque para ser prostituta do templo de Afrodite, ela tinha que raspar a sua cabeça. Isso não era uma cultura dos judeus que moravam em Corinto, nem mesmo de outros povos. A maioria das mulheres, ela tinha o cabelo normal, não é? E chegava uma ex-prostituta cultural, recebia Cristo, e com a sua cabeça raspada. Paulo manda que todas, não somente elas, todas as mulheres, inclusive as que ostentavam cabelos longos, todas usassem o véu. Para quê? Para proteger estas de discriminação. Segunda razão, naquele tempo, acredite se quiser, e não confie em mim, pesquise o que eu estou dizendo para você, e veja como que desde aquele tempo, uma coisa que a gente pensa que é de hoje, já tinha lá em Corinto. Um movimento proto, ou seja, o início do movimento feminista. De mulheres que não queriam respeitar mais os seus pais, nem os seus maridos, como era o costume do povo judeu. Então Paulo visa com essas recomendações também, principalmente na igreja, para dizer assim, ó, aprenda em casa, porque vocês não estão sabendo aprender como convém. Mas para a igreja de Filipos, ele recomenda altamente que duas mulheres que ensinavam naquela igreja convivessem em concordância, Evódia e Síntique. Está lá no capítulo 4 da carta aos Filipenses. Vejam só como é contextual. Depende para quem Paulo está falando e qual é o seu propósito. Então, indo agora para o contexto da nossa epístola, a primeira, ela emergiu corrigindo, falei segunda, a terceira viagem missionária de Paulo. Está lá em Atos 18 e 23, até capítulo 21, verso 14. E era quando Paulo estava em Éfeso e a escreveu, como está lá registrado em 1 Coríntios 16, 7 a 9. Vamos ver esse texto? 1 Coríntios 16, 7 a 9. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Então, Paulo aqui escreve da cidade de Éfeso. Ele tinha recebido relatórios de Cloe, nós já lemos lá em 1 Coríntios 11, nos quais havia referência a uma série de problemas presentes naquela igreja, além de alguns questionamentos sobre assuntos práticos. Vimos aqui culto, ceia, dons, amor cristão, imoralidade e tantos outros. Esse é o pano de fundo. O pessoal hoje gosta de usar uma outra palavra americanizada, diz assim, é o background, né? É o assunto por trás do interesse de Paulo em escrever essa carta à igreja de Corinto. O conteúdo da epístola, meus irmãos, passa por alguns importantes temas. Eu queria falar rapidamente com vocês sobre alguns deles. Primeiro, dilemas da igreja. Essa igreja, ela contava com alguns problemas que Paulo ele vai enfrentando um por um para ensiná-los a maneira correta de servir ao Senhor. Lá em 1 Coríntios 1:10, no capítulo 1, verso 12, capítulo 3, verso 3 e 22, ele vai falar sobre o partidarismo. Depois, em 1 Coríntios 5, verso 1, verso 9, verso 11, capítulo 6, verso 9 a 11, ele fala sobre a impureza, a imoralidade. Depois, no capítulo 6, versos 1 e 5, ele fala sobre litígio. Irmãos que, contendendo, não conseguiam se resolver como bons cristãos. Eles tinham que levar para juízes ímpios. Como se eu fecho um contrato com o meu irmão. Qual é o seu nome, querido? Rosinaldo. Eu fecho um contrato com o Rosinaldo, vendo um carro para ele. E aí ele teve um problema na família dele, não conseguiu quitar essa dívida comigo. Aí, em vez de eu chegar lá com meu irmão, visitá-lo, falar, meu irmão, você está passando por uma dificuldade, vamos conversar aqui, eu estou precisando desse dinheiro e tal. É assim que o crente resolve essas situações. Não. Ele é surpreendido um belo dia lá na casa dele.
Oficial de justiça, está aqui um mandado de intimação. Você foi processado pelo pastor Gabriel. Que isso, gente? Era assim que a igreja de Corinto fazia. Levava para juízes ímpios, envergonhando o evangelho. Imagina um juiz ímpio lendo, olha, uma cobrança aqui do pastor para a ovelha. Que maravilha. Ainda se diz crente. Outro problema, casamento e divórcio. Está lá no capítulo 7, versos de 1 a 40. Paulo falando sobre a importância do vínculo do casamento. Fala aqui também sobre julgo desigual. Lembrando, a gente não vai se aprofundar muito nisso, mas o julgo desigual não é só o crente com o não crente, não. O julgo desigual, às vezes, está dentro da igreja também. É por isso, meus irmãos, que antes de concretizar, fui ouvido várias vezes pelo conselho dessa igreja, antes de finalmente ser encaminhado para os estudos visando o ministério, sobre uma pergunta muito importante. Era sobre as minhas convicções teológicas? Não. Embora isso fosse também uma preocupação do conselho, com toda certeza. Era sobre as minhas preferências litúrgicas? Não foi sobre isso. Bateram muito na tecla comigo. Embora seja também uma coisa importante para a igreja. Era sobre o acompanhamento da minha esposa nesse ministério. Porque ela é uma cristã. Mas se ela dissesse que não te sentia esse chamado também comigo, eu estaria em situação de julgo desigual. Mas pastor, são dois crentes. Mas é julgo desigual. Não estão sob a mesma perspectiva de propósito e serviço na caminhada do Senhor. 1 Coríntios 8, de 1 a 13, 10, de 1 a 33, ele vai falar sobre idolatria. E é aqui que ele fala sobre a questão dos alimentos sacrificados a ídolos. Algo muito comum também naquela região grega. Depois, fala sobre ordem no culto. 1 Coríntios 11, 5, 20, 12, 1. Ele vai referir ali da importância de que o culto, meus irmãos, fosse uma luz para o mundo. E não um exagero, não um festival de excessos, não uma representação de baderna e bagunça. É aqui que ele condena o falatório inútil. Ele diz, naquele tempo ainda não tinha se fechado o tempo apostólico. Então, alguns dons, chamados dons carismáticos, ainda eram uma realidade da igreja. Como dom de línguas, como dom de revelação, como dom de profecia. Cessando o período apostólico, cessaram estes dons, permanecendo o poder de Deus para fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser. Não tem na igreja presbiteriana culto de milagres. Tem culto de adoração ao Senhor. Ele cura, como curou a irmã Carmen, que a gente orou há pouco aqui. Quem Ele quiser. E não depende de mim, enquanto pastor, nem de você, enquanto crente, para operar o seu poder. Porque Ele continua sendo o mesmo Deus do passado. Mas aqueles irmãos estavam confundindo isso em relação à vivência na igreja. E aí o que Paulo diz? Olha só, se alguém passa lá na rua e vê vocês aqui balbuciando, não tem quem interprete essas línguas que estão falando, então fique calado. Porque é melhor você edificar a igreja com a palavra de profecia, falando aqui da pregação e da mensagem de Deus para com o povo. Lembre que o profeta ele dizia, assim diz o Senhor. É muito melhor você edificar com poucas palavras proféticas o coração da igreja do que elevá-las com nada em relação ao dom de línguas. Se não há quem traduza, porque não há discernimento. E ele usa umas expressões muito interessantes sobre isso para falar o seguinte: o dom de línguas sem tradução é como uma flauta tocada desafinada. São instrumentos inaudíveis que você não consegue compreender. Sabe aquela banda que não ensaiou nada? Aí um entra no meio do outro, meu Deus, não consegue compreender nada do que está acontecendo. Não é? A banda da Vila do Chaves. Aquela coisa, né? Mas na igreja não pode ser assim. E é por isso que Paulo adverte aquela igreja para que fizessem tudo com decência e ordem. Naquele momento tinha dom de línguas. Então se tem gente aí cheia do Espírito Santo a falar em línguas,
Seja no máximo 3. E tá bom, guarda para outro culto. No máximo 3. E haja quem interprete. Vai profetizar? Faça com moderação. Naquele tempo ainda havia essa continuidade do dom. Agora nós falamos do que já nos foi revelado, que são as Escrituras Sagradas. Desprezo à ceia do Senhor. Como nós já vimos, também um problema daquela igreja, finalmente, ignorância sobre os dons. Onde eles não compreendiam o que era realmente importante. O amor, a esperança e a fé, dos quais o maior é o amor. Conteúdo da epístola, meus irmãos. Alguns exemplos negativos do Antigo Testamento são apresentados aqui pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto para mostrar-lhes que o problema da queda, o problema do pecado, da ausência da vigilância, não era uma novidade do tempo da graça, da nova aliança, desde os primórdios. O Antigo Testamento descreve uma série de eventos que apresentavam ali dificuldades para que o servo de Deus prosseguisse na sua caminhada. Positivos e negativos. E que, principalmente os negativos, aqui servem de exemplos aos cristãos. Em 1 Coríntios, Paulo traz à tona vários exemplos negativos, comparando-os com os erros cometidos pela igreja de Corinto. Por exemplo, a gente vai no quadro aí observar. Olha só, em 1 Coríntios 10:11 ele diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, trazendo a autoridade do Antigo Testamento e mostrando como que mais sábio é aquele que aprende com o erro alheio, sem precisar cair para aprender com o seu próprio erro. Veja só, em 1 Coríntios 10:7 ele fala do pecado da idolatria, e ele refere-se a Êxodo 23:6, lembrando da edificação do bezerro de ouro, com o resultado que foi a morte daqueles que não abandonaram a sua idolatria quando Moisés desce do Sinai com as tábuas da lei. Em 1 Coríntios 10:8 ele fala do pecado da imoralidade, lembrando de Números 25, de 1 a 18, a prostituição com as filhas dos moabitas. Resultado disso foi a morte. Números 25:9. Depois, em 1 Coríntios 10:9, ele fala do pecado da incredulidade, referindo-se a Números 21, de 5 a 6, que é a desconfiança no cuidado de Deus. Resultado disso é a morte, como está lá em Números 21, 6. 1 Coríntios 10:10, ele fala do pecado da insubmissão. Números 16, 41 e 49. Insubmissão à liderança de Deus e à liderança do servo que Deus já havia colocado para liderar o povo no deserto, que era Moisés. E o resultado disso é a morte. Números 16, 49. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. E os exemplos, meus irmãos, da Bíblia, os exemplos do passado podem muito nos ajudar nessa nossa jornada para que nós tenhamos sabedoria para lidar com a nossa vida espiritual. Pode passar. Nós temos ainda como conteúdo alguns assuntos polêmicos. Eu já falei sobre os 3, então a gente só vai mencionar aqui, ok? Se alguém tiver dúvida, você levanta a mão que eu vou responder. Liberdade cristã, uso do véu na igreja e dom de línguas. A gente já falou sobre isso e a gente vê o quanto que é importante, meus irmãos, nós examinarmos com profundidade para compreendermos que, na verdade, coisas que parecem ser polêmicas, na realidade são muito simples, se nós examinamos com atenção, com cuidado e com iluminação do Senhor. Conclusão dessa primeira carta, o ensino e o desejo de Paulo era que a igreja abandonasse toda a sua prática pecaminosa e retornasse à consciência de que Cristo é o cabeça da igreja. Não Paulo, não Apolo, não Pedro, Cristo é tudo em todos. Cristo deveria ser a direção, a bandeira de todos, de maneira sincera e abnegada. Pode passar? Na segunda carta, a gente vai passar um pouquinho mais rápido, a gente tem esses 3 alvos da mesma forma. Primeiro, para sabermos entender as circunstâncias e as necessidades que levaram Paulo a escrever uma segunda carta aos Coríntios. Geralmente, Paulo, os apóstolos, de uma maneira geral, escreviam uma carta
Quando escreve uma segunda, é porque tinha que complementar uma ideia que não ficou bem entendida ou corrigir um mau entendimento. E a mesma coisa acontece aqui no contexto da igreja de Corinto. É preciso que nós, ao estudarmos a segunda carta, tenhamos o sentimento também de demonstrar humildade para reconhecer a importância de Jesus em nossa vida. Como Paulo reconhecia, sendo ele prisioneiro do Senhor, mas também com o coração cativo de Cristo. E agirmos para sermos cuidadosos para que o ego não seja maior do que a presença de Jesus na vida. Meus irmãos, imagine você, Paulo, um cara ensinado, um homem ensinado aos pés de Gamaliel, um homem versado na doutrina, um homem que teve experiências que pouquíssima gente teve. Eu ousaria dizer que só ele teve certas experiências com Deus, como ele nos refere no capítulo 12 dessa segunda carta. Mas com todo o cuidado de não trazer para ele os relatos de alguém pedante ou arrogante. Falando com toda humildade e ainda dizendo assim: eu conheci um homem. Eu conhecia, sabe aquela coisa da gente quer contar quando a gente quer contar um problema, a gente fica envergonhado. E diz assim: porque eu tenho um amigo. Já viu essa história? Eu tenho um amigo que está passando por isso aí, pastor. Um amigo, eu sei. Mas ninguém faz isso quando é para falar uma coisa boa. Só faz quando é ruim, não é verdade? Quando é boa, fala que é eu mesmo. Não, pastor, uma vez eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Não, pastor, uma vez eu doei uma cesta básica para uma pessoa necessitada. Nunca é um amigo nessa hora. Mas aqui Paulo nos ensina uma coisa poderosa. Quando ele vai falar da maior experiência que ele teve com o Espírito Santo de Deus, sendo elevado ao terceiro céu, vendo coisas que não é digno homem falar, coisas inefáveis, altas demais. Ele diz assim: eu conheci um homem, olha a humildade. E é também um alvo da nossa lição, meus irmãos, agirmos, pode voltar? Para quê? Para sermos cuidadosos para isso, para que nós não tenhamos a vaidade de pensarmos que somos algo, mas que tenhamos sempre o coração reto no Senhor, sabendo que Ele é que faz a obra em nossas vidas. Pode passar. A nossa introdução, com um tom bastante pessoal, mais do que na primeira carta. A segunda carta aos Coríntios, ela é apontada como uma autobiografia de Paulo. É verdade que aqui ele vai aprofundando muitas das suas experiências, um tom pessoal. E ele revela que essa carta revela a mente e o coração do apóstolo dos gentios. Ele abre o coração, porque foi atacado pessoalmente por falsos cristãos, falsos mestres, que estavam se apoderando da igreja de Corinto. Essa carta é uma mistura de sentimentos. Ele tem alegria pelo ministério. Eu fiz em janeiro, aqui nessa igreja, uma série de 3 sermões expositivos no capítulo de número 4 da carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E foi uma benção para nós. Falamos aí do capítulo 4, versos de 1 até o verso número 18. Não é? Era um ministério glorioso, um tesouro precioso, não é? E terminamos aí falando sobre a riqueza das tribulações na última sessão. Está lá no YouTube, inclusive, da IPA, você pode conferir. E aqui ele fala sobre essa alegria pelo ministério, sabendo ele que ele era portador da grande e da maior mensagem que o mundo já recebeu, que Cristo salva o pecador e os seus eleitos. Sofrimento no desenvolver da obra evangelística. Paulo, como Cristo, não poupou detalhes para dizer para os seus servos: no mundo tereis o quê? Aflições. Ele não se restringe a dizer: olha, você é lindo, você é um vitorioso, você é filho do rei, você é dono do ouro da prata, você vai vencer, você vai prosperar, você vai aquilo. Isso não é Bíblia, isso é coach. Paulo chega e fala assim: é sofrimento, mas vale a pena. É tribulação, mas tem graça repousando. É luta, mas ele enxuga as nossas lágrimas.
é dureza, mas temos conforto da parte dele em todos os momentos dessa caminhada. Ele fala sobre a tristeza pela desconformidade da igreja em relação ao seu apostolado. Ele, enquanto um apóstolo, era digno por se afadigar na pregação da palavra, por doar a sua vida em favor do evangelho. Ele era digno de redobrados honorários. Mas aquela igreja ofertava a Paulo com pesar no coração e ainda o acusava de ser mercenário. A gente não está falando aqui de um homem que pegava o dinheiro da igreja para comprar Hilux, não. Para que propósito que Paulo cobrava aqueles irmãos no tocante a finanças? Para assistência, para investimento em missões, para sustento dele, a fim de que ele tivesse condições de pregar o evangelho para o maior número de pessoas possível. E aquela igreja dura na sua contribuição, e isso trazia nele tristeza. Segunda carta aos Coríntios contém menos ensino sistemático. Aqui ele vai se defendendo nos seus capítulos, defendendo o seu apostolado, trazendo a eles, e para nós também nos tempos de hoje, um exemplo pessoal de abnegação, de perseverança na caminhada de fé. E ela não possui uma estrutura muito clara, dividida como 1 Coríntios, mas nenhuma outra epístola de Paulo permite uma visão tão clara sobre a carreira dele, como a gente vai ver hoje, na segunda carta aos Coríntios. Pode passar. A visão panorâmica dela também integra o grupo das epístolas eclesiásticas de Paulo. Seu autor é Paulo, como ele se identifica no primeiro capítulo da segunda carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, aquela região ali da Baixa Ásia. Então, observe comigo, a Península Grega, melhor dizendo. Observe comigo que ele cita aqui uma outra pessoa também. Vamos ver se você decorou no começo que a gente falou. Quem era o nome desse que registrava? É um nome diferentezinho. Como é que é? Amanuense. Era o registrador. E aqui não é mais Sóstenes, que o ajuda a escrever a primeira carta. Aqui é Timóteo, seu amado filho na fé. A data é muito perto, é um espaço de 1 ano, no máximo meses, aí entre uma carta e outra. E ele escreve estando na Macedônia. Lembra lá em Atos, quando ele está em Corinto e é chamado de lá uma visão para passar a Macedônia? Lembra? Uma visão, e ele vai para lá. Então, quando está lá, ele sente no coração, por isso o intervalo é bem pequeno, ele escreve uma outra carta para a igreja de Corinto, para a continuidade do seu ensino para aqueles irmãos. O são os cristãos da igreja de Corinto, e o versículo-chave está no terceiro capítulo da segunda carta, capítulo 3, versos 5 a 6. Vamos ler? 2 Coríntios 3, de 5 a 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A expressão-chave aqui não está nem nessa expressão que às vezes é mal interpretada. Estudo da Bíblia é ruim, porque a letra mata. A letra aqui ele está se referindo à lei que conduz à morte. Quer saber mais sobre isso? Vem participar conosco do estudo da carta aos Romanos que estamos fazendo na nossa escola bíblica dominical aos domingos, às 9 horas da manhã. Então, o versículo-chave que passa por isso, quando ele diz no verso 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ele defende o seu apostolado apontando para ele ter sido judeu de judeus,
circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, educado aos pés de Gamaliel, um membro do Sinédrio. Ele olha para ele apresenta as credenciais dele. Sabe qual era a credencial que Paulo vai apresentar lá no final da carta? O seu sofrimento. A credencial que dizia, sim, eu sou um apóstolo, era justamente o que os seus opositores em Corinto usavam para atacá-lo. Como pode esse homem ser de Deus se ele só enfrenta a luta? Como é que esse cara tem Deus do lado dele e só enfrenta perseguição? Está sempre passando uma penúria, enfrentando dificuldades, sendo preso por onde ele vai, arranjando confusão em tudo quanto é cidade. Que homem de Deus é esse? Falavam os falsos mestres. Ele dizia, as tribulações, a minha fraqueza é o que me conduz a repousar na graça do Senhor. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. A graça do Senhor me basta. Ele permite que isso aconteça comigo para provar minha fé até o limite e me mostrar o quanto que eu sou vitorioso ao depender somente dele. A nossa suficiência vem de Deus. Esse é o grande esboço da carta. Ela, como eu acabei de dizer, ela não tem uma estrutura definida por seções como tem a primeira carta. Ela tem um tema: suficiência em Deus e a defesa do seu apostolado, não apontando para suas credenciais, apontando para o Senhor que o chamou. Do capítulo 1 ao 7, ele defende o seu ministério. Do capítulo 8 ao 9, ele fala sobre uma oferta para os cristãos de Jerusalém, dizendo o seguinte: não quer me dar oferta para sustentar o meu ministério, embora eu seja digno. Não tem problema. Agora arrecadem e não deixem de contribuir para os cristãos que estão em Jerusalém, passando dificuldade. Eu já fiz votos de vocês, dizendo para os da Macedônia que vocês estão muito na frente, mas eu estou até enganado, porque vocês estão para trás. Então bora se despertar. Eu vou mandar alguém aí com vocês para tomar conta disso. E do capítulo 10 ao 13, ele defende a si próprio contra os falsos apóstolos que estavam ali tomando conta da igreja de Corinto. A segunda carta aos Coríntios pode ser resumida em uma frase. Paulo defende a sua autoridade apostólica ou apostolar em face aos questionamentos da igreja de Corinto. O contexto, podemos passar por alguns elementos. Primeiro, as circunstâncias da carta. Ela foi escrita da Macedônia, pouco tempo depois da primeira carta aos Coríntios, como eu acabei de falar. Isso nós vemos lá em 2 Coríntios 2, de 12 a 13. Tem uma polêmica aí em relação aos estudiosos do Novo Testamento, de que ele aqui não se refere a uma carta que escreveu sendo a primeira carta. Seria uma carta que se extraviou no tempo. Mas nós não temos, isso é pura especulação. Então a gente vai considerar que é a primeira carta aos Coríntios. Capítulo 2, versos 12 e 13. Olha só o que ele diz. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Falando aqui exatamente desse contexto, pois ele sai exatamente em direção a Troade e depois a Macedônia. Provavelmente aí, essa carta foi escrita no ano 57, mais ou menos 10 anos antes dele padecer a mando de Nero. Há inimigos aqui de Paulo também em Corinto que são apresentados, eram nativos de Corinto, que foram os primeiros a causar grandes problemas ao apóstolo Paulo. Não era gente de fora não, era de lá mesmo. Provavelmente pela forte influência do paganismo, da imoralidade e das filosofias gregas. Isso não foi um problema só de Corinto, tá, gente? A igreja da Galácia, eles tinham lá naquela região um problema, uma cultura muito grande de culto a seres angelicais. E aí Paulo, por isso usa aquela expressão em Gálatas: se eu vier vos pregar um evangelho que vá além do que eu vos tenho ensinado, pode ser até um anjo vindo do céu, ele diz, seja considerado o quê? Anátema, que quer dizer maldito. Por que ele fala anjo aí? Porque era um problema do paganismo, da cultura pagã deles de culto a anjos. E aqui também a imoralidade, que eu já citei, é o mesmo problema da primeira carta, é também aqui na segunda, e das filosofias gregas. Ele vai nomeando esses impostores que ali estavam tentando se apropriar do rebanho.
O conteúdo da carta, embora não seja sistemático como as demais epístolas, ela é organizada de maneira lógica. Basicamente, a segunda carta aos Coríntios, ela pode ser dividida em 3 seções principais. São elas as seguintes. Paulo desfaz o ressentimento da igreja narrando as suas lutas. Lá no capítulo de 1 até o capítulo 7. Ele defende suas ações, descreve seu ministério e desenvolve seu apelo àqueles irmãos para que entendessem que ele era chamado pelo Senhor. E ele não estava fazendo o trabalho de Deus em busca de lucros, de reconhecimento. Muito pelo contrário, que ele colher a tribulação. Mas até nisso ele encontrava satisfação plena no Senhor da seara. A segunda sessão fala sobre contribuição da igreja. Paulo reenfatiza um tema importante para a vida da igreja, que é a contribuição, liberalidade. Fala aqui ele, nesse texto, em 2 Coríntios 9, que Deus ama aquele que dá com alegria, sem pesar, que contribui com generosidade no reino de Deus. Ele incentiva a mordomia voluntária, uma doutrina que, diga-se de passagem, tem se perdido nos nossos dias, infelizmente. O senso de cuidado com o reino, com as coisas do reino, com missões, com investimento. Ele dá o exemplo dos macedônios não para trazer uma disputa entre eles, não é isso. Ele traz o exemplo dos macedônios que já tinham até atingido a oferta para mostrar para eles o seguinte: olha, vocês têm que imitar bons exemplos, se mirar no que é bom, não no que é ruim. Certamente os irmãos da igreja de Corinto estavam olhando para o seu vizinho, estavam olhando para um ímpio. Esse cara não dá nada, nem um centavo, por que eu vou dar? Não olhe para esses exemplos, Paulo, não. Olhe para os da Macedônia. Crentes ali que abnegados estão contribuindo com o reino de Deus. Façam isso também. E Paulo usa para finalizar esse tópico sobre a contribuição o exemplo da colheita. Se vocês plantarem pouco, vocês vão colher pouco. Paulo aqui, tem gente que usa isso aqui para enfatizar a teologia da prosperidade, para dizer o seguinte: olha, se você der pouco dízimo, você não vai ter nenhuma prosperidade financeira na sua vida. Não quer dizer isso, meus irmãos. A colheita, a semente que é plantada com a generosidade, não necessariamente com o dinheiro em si, ou o recurso que você aplica no reino de Deus, mas a generosidade que você desenvolve na vida cristã, ela redunda em quê para você? Em muito dinheiro na conta, em carro do ano? Não é isso. A colheita, o plantio não foi de coisas materiais. Veja, se você planta banana, você não pode colher laranja. Quem pensa que esse investimento no reino é material, vai se frustrar muito com Deus. Pois Deus não quer o teu dinheiro, Ele não precisa dele. Deus quer o seu coração, Deus quer a sua generosidade, Deus quer a adoração de um crente que diz: Deus manda na minha vida, Deus manda no meu casamento, Deus governa o meu lar e também o meu bolso. Esse sentimento é o plantio. E o que nós colhemos com isso? Se é imaterial, se é espiritual o plantio, a colheita também é de bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Paz, longanimidade, misericórdia de Deus e provisão. É o que Ele nos dá quando contribuímos. E a terceira e última sessão está do capítulo 10 até o capítulo 13, onde Paulo incentiva essa mordomia voluntária da igreja, não por pressão. Ele diz que recebe o poder de Deus, recebeu o poder de Deus no chamado que foi feito a ele como apóstolo, defendendo o seu apostolado, pregando o evangelho, recebendo a revelação de Deus, como ele refere nesse belíssimo texto de 2 Coríntios 12, de 1 a 13, e pregando com o máximo interesse pela conversão dos seus ouvintes. O conteúdo da carta passa por isso, pelo ministério apostólico, onde ele defende, decidindo descrever a sua vida. Veja a estratégia que Paulo usa para defender seu apostolado. Ele descreve, pode voltar? Ele descreve o seu caminhar ao lado de Cristo como uma caminhada de muitas lutas. Mas será que Paulo fala isso para desmotivar a igreja de Corinto? Muito pelo contrário. Ele está mostrando para eles que eles devem fazer o mesmo. Enfrentar todas as lutas possíveis pela causa do evangelho, sabedores de que também serão muito abençoados pelo Senhor, porque ele contou com essa fidelidade de Deus. Ele fala sobre contribuição da igreja. O principal objetivo de Paulo aqui é incentivar os crentes coríntios a participarem com amor e com alegria na contribuição para a obra do Senhor.
Como ele diz lá em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Lembrando, muita gente fala, ó, tá vendo? Esse negócio de igreja estabelecer 10%, isso é uma balela, isso é um absurdo, isso é legalismo. Paulo tá falando de dízimo aqui? Quem acha que Paulo tá falando de dízimo aqui, levanta a mão. Ninguém quer se acusar, né? Paulo tá falando aqui de ofertas. É um dever do cristão ofertar no reino de Deus. E aqui ele tá falando de ofertas. E para fechar esse assunto, quem fica questionando dízimo, meus irmãos, fala assim, não tem que ser que nem na igreja primitiva. A gente tem que ter cuidado com as nossas palavras. Se você abre lá em Atos 2, você vê, capítulo 2, 42 a 47, como viviam os primeiros convertidos. Eles davam 10%, eles vendiam tudo o que tinham e entregavam aos pés dos apóstolos. Ah, pastor, tá melhor 10%, né? 10% tá ótimo, é módico, dá para me organizar. Bem melhor, né? Porque a contribuição da igreja, não só no dízimo, como também na oferta, deve partir de um coração voluntarioso. Porque não redunda em bênção a oferta que você dá com pesado. Tem que dar. Esse pastor Gabriel, toda hora falando dessa oferta desse telhado. Tá aí no aviso, daqui a pouco eu vou falar de novo. Esse pastor Gabriel, toda hora falando. Não dê assim, não oferte assim. A igreja vai honrar todos os seus compromissos, porque ela não abriu uma porta ontem ali para fazer uma aposta aqui. A IPA está aqui há 50 anos. É um projeto de Deus. Para dar coração pesado, não dê, meu irmão. Não dê. Estou lhe dizendo como pastor, não dê. Dê com alegria. Dê se seu coração estiver voluntarioso para ofertar no reino de Deus. E ele termina falando sobre a defesa do seu apostolado. Em sua defesa, Paulo descreve, olha só. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Paulo, ele ratifica o seu apostolado dizendo 3 coisas. Pode deixar nesse slide. Ele diz que o seu proceder não era mundano. Está lá em 2 Coríntios 10:2. Eu sou apóstolo, não é porque... não é que eu não sou apóstolo porque eu estou sofrendo tribulações. Vocês estão olhando para o lugar errado. O apóstolo deve ser medido pela sua conduta e seu caráter. Minha conduta não é do mundo. Eu tenho uma conduta pautada no Senhor Jesus, que me resgatou no caminho de Damasco. O seu coração não era voltado para a vaidade. 2 Coríntios 10:12. Ele não era alguém vaidoso, ele era alguém simples. Ele era alguém que tinha um coração altruísta. Seu coração era vocacionado, ele diz lá em 2 Coríntios 11:5. A sua vida era diferente da dos falsos mestres e impostores em Corinto. E o seu corpo sofria as lutas do ministério. Como está lá em 2 Coríntios 11:22-27, quando ele diz: e ninguém me moleste, porque trago comigo as marcas de Cristo. Que marcas são essas? Cicatrizes de uma vida de sofrimento pela causa do Evangelho. Ao chegar no fim, ele dizer: eu já ganhei minha recompensa. Tudo que vier daqui para frente agora é lucro para mim. Ele estava no corredor da morte. É lucro. Porque eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso ele vai dizer para Timóteo, na sua última carta. Pode passar. Cristo, meus irmãos, ele é apresentado profundamente na segunda carta aos Coríntios. O apóstolo qualifica Cristo de várias maneiras. Em 2 Coríntios 1:5, Paulo mostra que Cristo é consolador dos que creem. Em 2 Coríntios 2:14, Cristo é triunfante, é o majestoso rei. Em 2 Coríntios 4:5, ele é Senhor da igreja. Em 2 Coríntios 4:6, o Senhor é a luz. E em 2 Coríntios 5:10, ele é apresentado como juiz. Já em 2 Coríntios 5:19, ele reconcilia, ele é reconciliador, também substituto, doador de dons, dono de nós e poderoso.
Pode passar. Conclusão, meus irmãos, a saudação final que ele nos faz, vamos abrir aí 2 Coríntios 13, de 1 a 3, consiste numa exortação para o aperfeiçoamento da igreja em Corinto, face a tantos problemas. Ele finaliza a epístola apelando para que aquela igreja fosse unida em Cristo. Vamos ler todos juntos. Fique de pé para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje. Vamos ler todos juntos esse trecho. 2 Coríntios 13, de 11 a 13. Vamos lá? Quanto ao mais, irmãos... Opa, vamos lá. 1, 2, 3. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essa é a bênção apostólica, não é? Que é recitada a cada fim das nossas celebrações. Que nós possamos, meus irmãos, aprender bastante com essa carta. Antes de encerrarmos a gravação, você possa ir com o seu coração ardendo pelo Evangelho do Senhor e olhando no exemplo dessa carta o quanto que Deus pode promover a sua obra, apesar das circunstâncias serem desfavoráveis, como para Paulo foram em alguns momentos da sua caminhada. Mas ele não olhava isso com pesar, mas com muita gratidão no seu coração por ter sido chamado e vocacionado para essa boa obra. Amém, queridos? Amém ou não amém? Você que nos acompanha no YouTube é convidado. Vem para a IPA para você participar conosco aqui no templo, aqui na IPA, conosco no nosso culto de doutrina, toda quarta-feira, 19h30. Convite também para visitar o nosso site, ananindeu.ipb.org.br. No nosso Instagram você tem acesso a maiores informações sobre as nossas programações e a vida da igreja, @IPBAnanindeu. E no nosso canal da IPA, no YouTube, você tem acesso a esta e a outras mensagens. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos fazer uma oração final. Eu queria pedir ao nosso irmão, o diácono Edson Baldez, que nos eleve a Deus em oração, encerrando o nosso culto de hoje, e em seguida vamos receber a bênção. Oremos. Santo e eterno Deus, te agradecemos esse momento